Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, que é sobre o solo e a humanidade, e nós vamos reforçar alguns conceitos que foram estudados no capítulo passado, que foi o capítulo 7, né, que falava sobre os recursos naturais. Então, o solo também é um recurso natural, importantíssimo para a sobrevivência dos seres vivos de um modo geral, utilizado aí já há milhares de anos, desde a formação do planeta Terra, né, a formação do nosso planeta. Somente com o solo é possível a existência e a permanência das espécies, né? O solo está relacionado a uma série de fatores que garantem aí essa sobrevivência das espécies, como por exemplo a agricultura. Somente através do solo a agricultura é possível. A criação dos animais, né, que são utilizados também na alimentação, enfim, é através do solo que acontece a criação de pastagens e de alimentos também para os animais, e assim sucessivamente. O solo também é utilizado como base para a construção de prédios, sejam hospitalares, sejam de moradias, sejam comerciais, enfim. E também do solo são retirados minerais e outros materiais que são utilizados tanto na construção civil quanto na indústria de um modo geral. Tá? E aí a gente destaca, por exemplo, como a gente viu no capítulo passado, o ferro, enfim, uma série de outros minerais e outros materiais também. O processo de formação do solo, ele tem início com a fragmentação da rocha matriz, né, a rocha mãe que a gente fala, como a gente viu no capítulo passado. Com a separação dessa rocha, ocorre o processo chamado de intemperismo. O intemperismo seria basicamente a ação de fatores externos, como por exemplo o sol, a chuva, o vento, e a partir daí essa rocha ela vai se transformando. Existe no solo o que nós chamamos de horizontes. Então existem uma série de horizontes, né? Eu tenho na porção mais abaixo existe o que nós chamamos de rocha matriz, né? Ou rocha mãe. A partir daí existe um horizonte C, depois um horizonte B, depois um horizonte A, né? E a camada mais superficial é o que nós chamamos de matéria orgânica. Essa matéria orgânica é constituída não só da rocha que foi sedimentada e que sofreu esse processo de intemperismo, mas também de resíduos de outros animais, restos de outros animais, restos de folhas, restos de caules de planta, de galhos de árvores e uma série de materiais. E essa, então, é a camada que está na nossa superfície. Existe também a questão da adubação dos solos, né? Então, o solo que ele é muito utilizado, que ele é muito pisado, né? Devido à ação humana, devido à presença de outros animais, é um solo que ele fica compactado. E aí esse solo ele precisa tanto sofrer um processo de descompactação para que ele possa ter uma maior adubação, quanto ele precisa de adubação, né? E aí a gente vai, por exemplo, reutilizar, né? A uma aula anterior eu disse para vocês assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a gente utiliza resíduos de outros animais, como por exemplo as fezes de outros animais vão servir como adubação, resíduos de outros animais em si, né? Animais que já morreram também vão adubar o solo. E das plantas em si, né? As plantas também vão servir como adubo. Então, existe o que a gente chama de ciclo nesse solo, onde a adubação é aquilo que já foi cultivado anteriormente nesse solo e que vai retornar para esse solo, né? Também vão desenvolver um papel importante no ciclo desse solo os micro-organismos e animais que vivem nele. Então, a gente vê, às vezes, pequenos insetos no solo
e minhocas também, né, insetos maiores ou animais maiores, e eles também vão fazer parte aí desse processo do solo. E são importantes, eles desenvolvem um papel importante, como por exemplo as minhocas criam túneis subterrâneos ao fazer a moradia delas, criam túneis subterrâneos que vão ser importantes para a passagem do ar, para que a água consiga percorrer o solo, né, permitindo a maior drenagem do solo também. E isso vai ser importante para a manutenção desse solo. Um outro problema que existe relacionado ao uso não racional é a utilização de agrotóxicos. No nosso país, por exemplo, nós somos um país que está no topo dos países com maior índice de uso de agrotóxicos. Isso também representa um risco para o solo, não só para a população de um modo geral, mas também para o solo, porque a utilização de agrotóxicos contamina tanto o solo quanto o lençol freático, que está abaixo aí do solo, né? E isso, a longo prazo, representa um risco significativo. Então, o solo ele vai perdendo a capacidade dele e vai se contaminando com isso, né? Existe uma contaminação. E para nós, seres humanos, e para os animais também, grande parte desses agrotóxicos, eles permanecem ali e eles também vão ser consumidos por nós. Isso representa um risco muito grande, né, para a nossa saúde, porque existe uma série de outras doenças que vão estar associadas aí a esses agrotóxicos, como, por exemplo, câncer, enfim, uma série de outras intoxicações por uso de agrotóxicos. Outro problema também são os lixões, né? Então, os lixões é um problema significativo devido à questão de que não são separados os lixos de forma corretamente e são descartados ali materiais que não deveriam estar presentes ali naquele solo. E a partir daí existe o que nós chamamos da produção de chorume, né, que é como uma espécie de líquido que sai ali daquele material e que vai permear o solo. E esse chorume, quando existe naquele lixo a presença de materiais tóxicos, eles também irão contaminar o solo e o lençol freático. Toda essa contaminação que eu citei para vocês, tanto dos agrotóxicos quanto do chorume, aí, do material de lixo, eles vão depois estar presentes tanto nas plantas quanto quando nós formos ingerirmos, vai estar presente aí na nossa alimentação e por aí vai. E também na água que nós consumimos, o que vai ocasionar aí um problema a longo prazo. Tá bom?